eu vou apresentar o seminário sobre a educação japonesa e o estudo das lições. Aí, primeiramente, queria dizer o que é o estudo das lições. Enfim, o professor trabalha, quando o professor trabalha com outros professores para discutir as lições que eles deram em sala de aula. E tem como intuito melhorar o método de ensino do próprio professor, e é dividido em 3 etapas. A primeira é a preparação. É a preparação, que eles procuram selecionar materiais e fazer o plano de aula. A segunda etapa é a implementação da aula, onde todos os professores assistem à aula do outro professor que vai aplicar. E a terceira etapa é a sessão de revisão, que é dada como maneiras de melhorar a aula dada. Então, eles se reúnem depois da aula dada e tentam discutir os pontos positivos e negativos para poder melhorar nas próximas aulas. Existem vários formatos do estudo de lições. Quais esses formatos? Escalas de participação. Ou seja, tem o estudo de lições nas escolas, que é feito internamente entre as escolas do Japão. Então, entre as escolas do Japão não, entre cada escola faz o seu estudo de lição, então é com os professores, é tudo interno. Tem grupos de pesquisas municipais, então lá eles priorizam muito os estudos de lições, então engloba o país inteiro. Então tem municipais que fazem professores de escolas públicas junto com centros educacionais, e tem também escolas afiliadas às universidades, que eles se juntam, os diretores de escolas com o da universidade, para poder discutir sobre formatos de dar a aula, e instituições privadas, que são as sociedades acadêmicas e assim por diante. Aí eu falo um pouco da história do estudo de lições no Japão, um pouco da história da educação japonesa, na verdade. Aí ficou escuro ainda. Mas assim, o vídeo não vai ter esse problema porque ele vai gravar como está apresentando aqui, né? Então, aqui não é. Então, é período Edo, não sei como se fala, Edo, não sei. É um período que teve no Japão, um período com uma ditadura, assim, um regime muito forte no Japão, que aconteceu entre esse período de 1603 até 1860. Não sei. Mas enfim. Aí teve muito isolamento político e econômico e um rígido controle interno. Então, eles não tiveram muita influência de outros países, de outras culturas. Então, com isso, eles criaram as terakóias, que eram umas escolas templos. Então, o que é isso? Eram umas escolas de formação, uma escola de formação de professor. Não, peraí. Não, mentira. Era uma escola que era focada no estudo individualizado do aluno. Então era só um professor que explicava para um aluno só. Não era igual aqui que a gente explica para uma turma inteira. Era um estudo mais individualizado. Aí depois do período, tem uma seta, mas depois do período Edo, sei lá, tem a restauração Meiji. Meiji. Isso, da dinastia. Isso. Que aí tem a restauração e eles conseguem quebrar esse isolamento político e econômico. Então, com isso, eles criam uma escola normal em Tóquio, que foi criada em 1872, com o intuito de fazer um sistema de educação modernizado. Então, como que eles fazem isso? Eles trazem professores estrangeiros para trazer a cultura do Ocidente, e da Europa Ocidental principalmente, para o Japão, para conseguir mostrar vários modelos de sala de aula mesmo, de como dar aula. Não dá pra ver, mas enfim, ali, como era antes, que é a terakóia, que é um professor, um aluno individualizado, aqui um ensino individualizado. Aí depois fica assim, as escolas... O ensino modernizado, com os alunos sentados, a lousa, como a gente já está acostumado, que ele dá aula para uma turma inteira. Isso. Aí a disseminação do estudo das lições no Japão. Como é que isso se deu?
Aí primeiro foi a publicação de um livro sobre o método do ensino de Pestalozzi, que para quem não sabe, Pestalozzi foi um educador, um pesquisador, que para ele a aprendizagem ocorre de dentro para fora do ser humano. Então, como é isso? O ser humano já tem algum conhecimento prévio e ele tenta, com esse conhecimento prévio, implementar novos conhecimentos, ter uma nova aprendizagem. E o Ministério da Educação no Japão, ele implementa vários modelos de ensino. Lá tem um ministério, Ministério da Educação, Cultura, Esporte, não sei o quê, a sigla é MEXT, eu acho que eu vou falar depois. Ele é muito influente no Japão, então ele cria muitas coisas no Japão. Modelo de ensino e tal, lá é muito... o MEXT foca muito nisso. E o governo, ele elabora os primeiros grupos interativos para poder estudar, para fazer esse estudo de lições, que são as salas de aulas abertas. Então os professores vão, assistem, aí que começa a disseminar todo esse estudo de lições no Japão. Aí esse aqui é um exemplo que ele mostra no livro, eu tirei do livro, que é uma classe com 100 professores observando. Aí depois eles passam para um grupo de 1.200 professores que observam a aula e tem o registro, então eles fazem aquela coisa da sessão de revisão e num auditório e tal, e isso foi feito numa conferência para professores desde o período Meiji, como eu falei antes, e foi feito, esse daqui, por exemplo, foi numa universidade de Tsukuba, e é isso. 1.200 professores. 1.200 professores assistindo uma aula. Analisando uma mesma aula. Uma mesma aula. Pois seria barato. É muito interessante. Da cidade inteira, né? 200 professores do Japão inteiro. O Japão que talvez, né? O tipo encontro nacional de professores. Então é isso. É isso, é um congresso. Mas concorda que seria bacana? Pega assim, por exemplo, sei lá, Teorema de Pitágoras. Você pegar todos os professores de Niterói para discutir como cada um dá a aula e como que vê aquilo, né? Mas não é tipo todos os professores vão se apresentar, é um professor. Assim, vai se apresentar só, né? Aqui, nesse caso, deve ter uma escolha, deve ter um ranking. deve ter alguns isso. Sim. E isso é feito anualmente, eu acho, não sei. De tempos em tempos isso é feito, é uma conferência lá no Japão mesmo. É comum isso lá, fazer essas conferências assim. Aí, quais as mudanças na educação matemática no Japão? Tem muito a ver com a mudança da educação em geral no Japão. Começa com a assimilação da educação matemática da Europa Ocidental, então foi como eu falei, na restauração do período Meiji, que tem a assimilação da cultura de fora. Depois eles criam a própria cultura japonesa, entre esse período, de 1930 até 1940, mais ou menos. Depois a criação das fundações de educação matemática japonesa, então como se fosse aqui a SBEM, Sociedade Brasileira de Matemática, ela tem uma dessas, é a Sociedade Japonesa de Educação Matemática. Depois eles fazem a modernização da educação matemática, baseada em tendências internacionais, então é isso, sempre estudar, estudo de lições em várias escalas, vários âmbitos, né? E por último tem o desenvolvimento da educação matemática adequada para estudantes, que é quando ele foca mais no estudante mesmo, na necessidade do estudante. Que foi a partir de 1970. Aí eu vou falar um pouco dos objetivos das políticas de educação japonesa, porque no Japão a educação é muito importante lá. E lá eles têm vários objetivos para a educação. Então é criar a independência do aluno, resolver problemas, o aluno ser capaz de resolver problemas, o aluno ter compaixão e sensibilidade com outras pessoas, ele ter a capacidade de aprender sozinho, de ensinar, de aprender e pensar sozinho, né? Que é tipo independência, e ter um bom caráter. Só que para ter isso tudo, eles falam muito que é importante o quê? Ter um sistema de formação de professores que seja capaz com que habilite os professores a serem capazes de formar isso tudo no aluno. O aluno conseguir ter essas habilidades todas. Então, eles fazem um treinamento governamental, se não me engano, são 3,
é um sistema oficial do Japão de formação de professores, ele é assim, é uma lei. E o primeiro é o treinamento governamental, em que o governo dá apoio financeiro para programas de capacitação e tem cursos especiais quando tem reforma na educação. Então, reformou alguma coisa mudou, o governo faz um curso especial para esses professores todos. E também quando tem métodos de avaliação novo, mercado, não sei como dizer, na hora mudou o método de avaliação, eles fazem um curso especial para isso também, para explicar para os professores tudo. Tem a formação independente, que é um treinamento na escola, é o que eu falei antes, ser muito centrado na escola por si só. Então é um treinamento que a escola faz um comitê de treinamento para a organização da escola mesmo. Então eles promovem certos professores para fazer parte desse comitê, e esse comitê organiza os planos de aula que vão ser feitos de cada disciplina e essas coisas assim, para o ano escolar. E tem o treinamento voluntário, que não tem apoio financeiro e que pode ser feito com pesquisas públicas em outras escolas. Então você, como professor, lá o próprio professor já tem isso em mente, que o estudo de lições é muito importante para ele e que ele estar sempre melhorando é bom para o seu próprio desenvolvimento. E eu não botei aqui, mas no texto diz que lá eles, acho que a cada 10 anos de formação do professor, ele é obrigado a fazer um outro curso de capacitação, para ele sempre estar se atualizando, ficando cada vez melhor com as suas próprias técnicas. Aí como são implementados os padrões curriculares, né? Como são implementados os currículos lá. Aí é o que eu falei antes do MEXT, que é o Ministério de Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão. Então, como eu disse, o Ministério é muito influente lá, e eles organizam várias palestras, conferências, para poder apresentar isso tudo para os professores. O sistema curricular em cada escola é dividido em 3 etapas. Tem o currículo intencional, que é quando o diretor desenvolve o MEXT cria um currículo padrão. Isso é tipo a BNCC aqui. Eles têm um currículo lá comum e a MEXT cria esse currículo padrão, e os diretores, nesse currículo intencional, que é desenvolvido em cada escola, os diretores eles fazem o currículo em acordo com esse comum feito pela MEXT. Depois disso, é o currículo implementado, que é controlado pelos professores. Então, os professores pegam esse currículo que o diretor fez e tenta implementar no seu modo de dar aula. E o currículo realizado, que ele é monitorado pelo boletim anual dos alunos. Então, ele pega o boletim, vê como é que foi, se o professor conseguiu implementar tudo ou não, e como é que os alunos saíram no ano escolar. Isso é meio que um resumo, né? A formulação do currículo escolar. Então começa com o diretor desenvolvendo, né? Primeiro a MEXT, aí depois o diretor, depois cada professor faz os planos de aulas anual e termina com o professor sendo responsável pela implementação do currículo. Aí que todo mundo já falou aqui um pouco hoje é a avaliação. Métodos de avaliação japonês, como é que é isso? Para o japonês, eu tirei do texto isso. As avaliações são atividades educacionais conduzidas com o objetivo de ajudar os professores a melhorar suas lições e o melhor crescimento dos alunos. Então é como a Carol falou antes, que a avaliação não é só um número para eles. Você tirou 9, você tirou 8. Não, é um método para eles melhorarem a sua própria capacidade, tanto como alunos e como professor também. E avaliações que melhoram as aulas dos professores. Como que eles avaliam isso? Você realizar uma aula com base em uma meta. Então você chegar no final da aula, você tem uma meta, chega no final da aula, você consegue cumprir essa meta. Isso quer dizer que você tem uma boa avaliação ali. Você identificar os pontos positivos e negativos da aula a partir de seus objetivos. Então é mais ou menos a mesma coisa das metas. Você ter objetivos e conseguir identificar se você foi bem, se os alunos conseguiram aprender bem ou não, e fazer essas avaliações para melhorar a sua própria capacidade. E isso é feito no estudo de lições, dentro do estudo de lições. E como as avaliações melhoram a aprendizagem dos alunos?
eles prezam muito a avaliação como uma mensagem do professor. Então não é essa coisa de nota de isso é importante, sim, porque tem que passar na matéria e tal, no ano. Só que eles prezam a avaliação como mensagem. Então o professor, vou explicar, para ele não ser muito duro quando ele for avaliar o aluno. Para ele falar, não, olha, isso você pode melhorar nisso. Não falar, você é ruim nisso aqui. Não, ele fala, olha, você pode melhorar. É o jeito de falar também com o aluno. Então é isso, informações avaliativas específicas de cada aluno. Incentivar a aprendizagem do aluno para ele não ficar desmotivado. E um aluno motivado a querer melhorar sempre. Os materiais didáticos matemáticos usados lá no Japão. Eles são materiais didáticos criativos, que chamam a atenção. Cada criança no ensino fundamental, elas têm o seu próprio material de matemática, que vou passar e vou explicar aqui. Aí tem o uso da tecnologia, que eles estão implementando mais recentemente. E aulas que buscam os objetivos das políticas de educação. Então todo aquilo que eu falei antes, de você ter um bom caráter, ou a independência. Então, aulas que buscam esses objetivos. Esses são alguns dos materiais que eles mostraram no livro que as crianças têm, individual de cada aluno no ensino fundamental. Então, esse daqui, por exemplo, é uma espécie de geoplano. Para quem não sabe, como se fosse um plano cartesiano, só que palpável, com pregos ou taxinhas, e você consegue modular, fazer várias coisas com ele, fazer formas geométricas e etc. A atitude do professor em relação ao estudo de lições. Como que isso é dado? Como que os professores pensam em relação ao estudo de lições. Então, foi feita uma pesquisa pela Sociedade Japonesa de Educação Matemática que diz que os professores eles tendem a esforçar-se com a comunicação, com o estudo de lições. Eles conseguiram ver que os professores conseguem se esforçar mais com a comunicação para com os alunos, incorporar atividades experimentais para os alunos conseguirem experimentar mesmo, tentar melhorar a capacidade de resolução de problemas dos alunos, transmitir a compreensão teórica e prática. Isso é para eles transmitirem a compreensão teórica para os alunos e prática ao mesmo tempo, não como uma coisa separada. Como é dada uma aula de matemática no Japão? Tem um modelo de lições que é japonês, um modelo de lições japonês, que também se aplica à aula de matemática. Ele é mais geral, mas também se aplica à matemática. Então começa com a revisão de aulas anteriores, que rever os conteúdos já passados. Depois, a apresentação dos problemas do dia. Você vai apresentar uma questão, alguma coisa que o aluno tem que resolver. Depois, os alunos eles trabalham em equipe ou individual ou sozinhos para resolver esse problema, ou para tentar resolver. Aí tem a discussão de métodos de resolução com a classe toda. E por último, o resumo do ponto principal da discussão e a resolução do problema em si. E quais são os papéis dos professores no meio disso tudo? No meio dessa aula? Aí eles botam várias palavras, né, em japonês como características dos professores nessas aulas. Aí começa, a primeira é o Hatsuman, que é você fazer uma pergunta-chave como provocação. Então, ele começa, na verdade, na apresentação dos problemas. Então, quando o professor apresenta um problema, ele faz uma pergunta-chave para provocar o aluno, para tentar motivar o aluno. Aí vem o Kikanshido, que é uma instrução na mesa dos alunos. Eu levei isso, na minha opinião, como um radar que a gente falou aqui, um radar 360, porque você vai andando entre as cadeiras, entre as mesas dos alunos, para observar tudo o que está acontecendo ali. Então, eles observam se tem um método qual o método de resolução que os alunos estão usando para resolver tal problema, se o método tal é mais adequado que o método tal. E esse radar, né, é importante para quando ele for fazer a discussão no quadro, ele poder chamar certos alunos para cometer erros mesmo, para falar, não, olha, você fez assim, aí o outro colega faz de outro jeito, então a gente vai discutir por que o seu tá certo, por que o seu tá errado, e assim
sucessivamente. Né? O NLH, que é polir as ideias e obter uma resolução matemática integrada. Então é isso, você polir as ideias dos alunos para poder juntos fazer uma resolução matemática de todas as ideias, assim. Você não teve... Fala. Você tentou ver a tradução literal desses termos, não, né? Tem. O Hatsuman é o... Quase certeza que é a pergunta-chave, a tradução dele. Ah, tá. É todos mais ou menos ligados ao que eu botei ali. O que Shido ele bota como o significado como isso mesmo. Tá. O NLH ele é uma metáfora para polir, na verdade. E lá na matemática eles usam como isso, como polir as ideias dos alunos. O Matome significa resumo, então é você fazer um resumo da aula mesmo. E o Bancho, que é o uso efetivo do quadro. Ou seja, você usar o quadro por completo. Você usar e deixar lá o quadro. Você não ficar apagando. Isso para eles é muito importante, porque você deixa lá, você preenche o quadro todo, e com isso você consegue fazer discussões com base no que está no quadro também. Você não precisa apagar e falar, o que eu botei há 10 anos atrás é isso. Não, o quadro já está lá exposto. Então eles tentam ao máximo deixar o quadro inteiro na aula inteira. E tem que ter um planejamento para você saber o que você vai colocar no quadro e aonde. Sim, né? todo um planejamento antes da preparação da aula. Acho que eu acabei. É isso.